que você está vendo esse comecinho aí de governo, assim, a relação do executivo com os outros poderes? Porque antes, assim, na minha humilde avaliação, aqui eu estou na condição de entrevistador, né? Mas, né, mais do que uma entrevista, é uma conversa. E parece que havia um protagonismo no Congresso porque nós havíamos, sinceramente, um presidente fraco em muitos aspectos. Você acredita que agora o executivo ele vai ter um protagonismo maior? E como que você está vendo esse começo de ano? Você acha que o governo está fazendo boas decisões? Falas do presidente da República? As escolhas para os ministérios? Como que você está vendo esse comecinho, assim, de forma bem didática? Olha, Léo, eu vejo que, como tudo na vida, né, você tem algumas coisas boas e que merecem ser colocadas, precisam ser colocadas, mesmo quando não se concorde. Mas quando é coisa boa, coisa certa, tem que colocar. E tem coisas ruins, que naturalmente tem que ser colocadas. Eu vejo alguns aspectos positivos, por exemplo, o fato de o Brasil ter retomado uma participação internacional. Então, você vê que o Lula, em 2 meses, aí, já teve uma dezena de contatos com chefes de Estado importantes, tem participado nesse sentido. Nesse ponto, o governo Bolsonaro acabou deixando de lado essa política externa. Você tem aspectos de vacinação e tudo mais, enfim. Então, você tem alguns aspectos que eu vejo que são bastante positivos. Por outro lado, tem aspectos que eu estou bastante descontente com o governo Lula, com esses primeiros sinais do governo Lula, que eu vejo como aspectos negativos e que se o governo não entender isso, ele talvez vá acabar indo por um caminho que não é bom. Que é o quê? Que manter a manutenção desse discurso dicotômico do nós contra eles, de um lado contra o outro. E o presidente Lula, a cada fala que ele tem, ele faz questão de reafirmar um nós contra eles na sociedade, que isso é extremamente nocivo e que isso, no meu entendimento, colaborou sim para ter emergido os lavajatismos da vida, para ter emergido movimentos de reação dos setores que se veem como não agraciados. O Lula, ele foi eleito, e aí é importante a gente destacar, nem Lula nem Bolsonaro. Lula e Bolsonaro hoje são, sem sombra de dúvida, os 2 nomes com maior condição eleitoral no país. Ninguém tem 60 milhões de votos como os 2 têm, de uma forma geral, ponto. Agora, nenhum dos 2 tem 60 milhões de votos de largada. Nenhum dos 2 ganhou no primeiro turno. Os 2 têm alto índice de rejeição. Os 2 foram para o segundo turno numa disputa renhida, apertada, de 1,8% de diferença, né? Onde, no meu entendimento, ganhou quem soube sinalizar melhor para setores ao centro. Setores que não eram nem Lula nem Bolsonaro, estavam fora dessa dicotomia. E aí é importante que o governo entenda que o projeto que ganhou, o projeto vencedor, não foi o seu projeto original, inicial, não foi um projeto do Partido dos Trabalhadores, mas foi um projeto de uma frente ampla, um projeto que tem que ouvir e que tem que atender reclamos de diversos setores, dialogar, compreender. E eu tenho visto nas falas do presidente aquele velho nós contra eles que só faz mal para o Brasil. E aí fica naquelas fases, tem gente que não come, o outro está comendo muito, né? É rico contra o pobre, um rico faz não sei o quê, o pobre não sei o quê. Quer dizer, você criar ou você botar fogo num contexto político que já é tão grave, tão efervescente, que eu vejo que isso daí só faz mal para o país. E hoje nós ainda estamos com 2 meses de governo, nós ainda estamos na lua de mel, nós ainda, a economia ainda está apresentando, agora no mês de março, o ministro Haddad, a ministra Simone, tem o compromisso de apresentar o projeto de nova âncora e tudo mais, vai ser começado a discutir agora uma reforma tributária, se criar qual vai ser o escopo da reforma tributária e tudo mais. Agora, daqui 6 meses, daqui 1 ano, o país pode estar em crise.
E aí, esse discurso bélico pode acabar reacendendo e fazendo com que você mantenha essa boa e velha, ou não boa, mas essa dicotomia que está sendo colocada nos últimos anos. E aí, com isso, ficam nós contra eles, nós contra eles, nós contra eles, e o país não avança. Não avança na hora de fazer discussão séria. Pô, nós temos que fazer discussão séria, discussão de saneamento. Nós temos um marco de saneamento, nós temos uma série de metas, de medidas que têm que ser cumpridas até 2030. Pô, de que forma isso vai ser feito? De que forma... a iniciativa privada ela não é importante para sentar na mesa, para investir em projetos? Então, eu vejo que o grande erro do governo Lula, ele já errou nesse sentido, né? O governo Dilma também já errou nesse sentido lá atrás, mais a Dilma do que o Lula até, que o Lula, pelo menos, politicamente, ele é mais hábil, né? Mas já errou no sentido de ter posições muito aguerridas e muito agudas e, eventualmente, não ouvir os seus parceiros. E se ganha na parceria, mas se governa na parceria também. Então, o que me preocupa do governo Lula é isso, é o eventual cometimento de velhos erros.